Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Batista Metropolitana. Eu sou Denise Matos e hoje vamos continuar estudando sobre o nosso tema A Igreja em Movimento de Atos aos dias de hoje. Hoje vamos começar uma série de aulas sobre os fundamentos batistas, começando com o congregacionismo. E o que é o congregacionismo? É uma forma de administração eclesiástica que defende a liberdade e a autoridade da igreja local. Nós vamos ver que quando a gente fala em fundamento, os fundamentos batistas, eles estão inseridos dentro de uma perspectiva de uma igreja saudável, ou seja, uma igreja que tem 3 pilares fundamentais para a maturidade da igreja. Um é a ortodoxia, que é exatamente o uso da doutrina correta. Essa doutrina é baseada o quê? Nas escrituras. O outro é a ortopraxia, que é a prática correta dessa mesma doutrina. E a ortopatia, que é o sentimento correto, um sentimento que não advém dos nossos próprios sentimentos, mas o sentimento que vem da ação do Espírito Santo na igreja. Então, esses são pilares fundamentais quando a gente fala em fundamentos batistas. Vamos ver um pouco sobre o contexto histórico. Lembrando que quando nós estudamos sobre a história dos batistas, nós vimos que a gênese do movimento batista, ou seja, o início desse movimento, que foi entre os dissidentes ali do puritanismo lá na Inglaterra, e se dá especificamente por quê? Por discordâncias em relação ao tipo de influência que o governo britânico ali tinha sobre a igreja. Logo, desde a sua origem, os batistas estavam convencidos de que a igreja era, por fim, uma comunidade daqueles que abraçaram pessoalmente a salvação que era oferecida gratuitamente em Cristo, e não um exército de homens e mulheres recrutados sem qualquer opção de escolha. Então, desde o começo, os batistas, eles abraçaram esse ideal da autonomia da igreja, da liberdade de consciência, onde nós não éramos meros apoiadores, ou seja, nós não recebíamos de fora a influência somente, mas recebíamos do próprio Cristo a oferta, né, de salvação. E por isso nós éramos livres e somos livres. Então, essa é a gênese do nosso movimento. Tanto que John Owen, que foi um dos maiores puritanos, considerado aí o príncipe dos puritanos, no seu prefácio da Declaração de Savoy, essa Declaração de Savoy, ela foi elaborada pelos congregacionistas exatamente para manifestar, né, o seu pensamento com relação à autonomia da própria igreja. E nesse prefácio ele diz o seguinte: o Espírito de Cristo é em si um espírito muito livre, grande e generoso, para permitir-se usar por qualquer braço humano para levar homens à fé. Ele não impele, mas conduz gentilmente a toda a verdade e convence os homens a habitarem nas tendas de uma fé igualmente preciosa, a qual perderia sua preciosidade e valor se aquela centelha de liberdade não brilhasse nela. Então ele traz o próprio Espírito Santo, que é livre e produz liberdade, para ser o referencial para a igreja. Nesse contexto, então, o próprio surgimento do movimento, como nós já falamos, que deu origem aí aos batistas, tinha como um dos pontos de divergência o tipo de influência que o governo aí exercia sobre a igreja, a vida dos cristãos, a obrigatoriedade, inclusive, de participação dos cultos e batismo. Tanto que o batismo era feito até em crianças. Por quê? Porque a criança já nascia e quando era batizada, ali era o seu registro de entrada na cidadania. Ou seja, você já nascia na igreja oficial do rei. E isso era contrário aos princípios congregacionistas. E dentre esses separatistas, nós destacamos o nome de Robert Browning. Ele viveu ali aproximadamente entre 1550 e 1633, foi considerado o primeiro teórico do congregacionismo. E entre esses teóricos, eles compreendiam que os pastores e presbíteros da igreja recebiam sua autoridade e cargo de Deus, realmente, mas deveriam ser nomeados para o seu cargo pelo devido consentimento e concordância da igreja, devendo então obter a maioria dos votos dentre eles.
Então, havia um interesse por parte desses congregacionistas de que aqueles líderes que fossem estar à frente das igrejas fossem escolhidos pela própria igreja e não imposto por um rei ou por uma liderança externa da igreja. Então, a primeira Confissão de Fé de Londres, de 1644, ela já trazia, né, em seus artigos esses princípios congregacionistas. Nós vamos ver aí nos artigos 36, 42 a 45, e oferece aí uma descrição clássica de governança da igreja congregacional. Vejamos aí no artigo 36, que diz assim: a cada igreja Cristo dá poder para o seu bem-estar, para escolher para si pessoas para os ofícios de pastor, mestre, presbítero e diácono, os quais são os ofícios designados por Cristo em sua palavra, para alimentação, governo e edificação de sua igreja, e não há outro ofício com autoridade. Então, nesse artigo, os batistas, lá de 1644, eles deixam claros que a igreja que tinha que escolher esses oficiais da igreja. E esses oficiais deveriam ser exatamente aqueles descritos nas escrituras, ou seja, pastores, mestres, presbíteros e diáconos. Cristo também deu à sua igreja, lá no artigo 42, eles dizem o seguinte: Cristo também deu à sua igreja a autoridade de receber e excomungar, ou seja, de excluir a qualquer membro. E este poder é dado a cada congregação, e não a uma pessoa em particular, seja membro ou oficial, senão para a totalidade da igreja. Então, veja, o princípio congregacionista aí já estava presente. Por quê? A igreja é que tinha a autoridade de tanto receber membros, como de excluir do rol de membros. Então, não era dado à igreja ou a uma pessoa, melhor dizer, não a uma pessoa esse benefício, né, de poder receber ou mesmo de excluir. Havia um cuidado com relação a isso. Tanto que no artigo 43 nós vemos assim: cada membro em particular da igreja, por mais excelente ou conhecedor que seja das Escrituras, deve ser sujeito à censura e o juízo de Cristo. A igreja ela deve se movimentar contra um dos seus membros com grande cuidado e amor. Então vejam como havia esse cuidado de que nesse momento da disciplina houvesse o cuidado para que as pessoas não fossem destruídas. Havia o interesse de que tudo fosse feito com muito cuidado e permeado pelo amor, que deve ser a base de toda a ação dentro da igreja. E não excluir aí nem membros e nem os oficiais. Qualquer um deveria estar debaixo, né, do escrutínio da própria Escritura, do juízo de Cristo. No artigo 44, diz o seguinte: Cristo, para guardar sua igreja na comunhão santa e ordenada, coloca certos varões sobre a igreja, os quais, por seu ofício, devem governar, suportar, visitar e cuidar. Então, aqui eles traçam quais são as funções dos oficiais da igreja. Mas aí ele vem e diz o seguinte: de modo semelhante, para o melhor cuidado de todas as igrejas, Cristo dá aos membros a autoridade e a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Então, vejam a harmonia, onde os oficiais governam, né, suportam, visitam, cuidam, mas a igreja também é responsável nesse processo. Não é só você jogar a carga e os encargos sobre aqueles que estão liderando, mas toda a igreja, ou seja, todos nós somos responsáveis de cuidar uns dos outros. E no artigo 45 diz: aos que Deus tem dado dons, estes sendo provados pela igreja, podem e devem, por ordem da própria congregação, profetizar, segundo a proporção da fé, e ensinar publicamente a palavra de Deus para edificação, exortação e consolo da igreja. Então, esses que são responsáveis por pregar a palavra e por ensinar a própria palavra, eles deveriam passar antes pela prova da própria igreja, deveriam ser provados pela igreja. Não pode ser qualquer pessoa
deveriam ser atestados pela igreja e testados por ela. Para então, porque é muita responsabilidade você pregar e você ensinar a palavra de Deus. Porque a finalidade desse dom é exatamente para quê? Para a edificação e exortação e o consolo da própria igreja. Então, para equilibrar essa forte afirmação de autonomia, então, para a gente não criar aí uma super igreja, vem aí o artigo 47, que diz: ainda que cada congregação seja diferente, que tenha muitos corpos independentes, e que cada igreja seja compacta e como uma cidade em si mesma, ou seja, cada igreja tem sua própria administração, todas as igrejas devem andar pela mesma regra e por todos os meios benéficos compartilhar conselhos e ajuda nos assuntos da igreja, como membros de um só corpo, com uma fé comum sobre Cristo, sua única cabeça. Então, isso quer dizer que nós, batistas, abraçamos essa ideia de estarmos inseridos como parte de um corpo maior, que é a Igreja Invisível de Cristo, em associações, em convenções, como nós vemos hoje. Nós participamos da convenção das associações. Por quê? Porque é um meio de nós nos ajudarmos. Essas convenções e essas associações, elas não têm gerência sobre a igreja, mas elas são um meio de ajuda uns para os com os outros, principalmente as igrejas mais antigas, ajudando as que vão sendo formadas, aconselhando, né, e ajudando até financeiramente. Isso faz parte, né, de uma organização saudável e assim mantendo todos a mesma doutrina, a mesma visão do reino. E aí nós falamos sobre essa confissão de fé, lembrando que as confissões de fé dos batistas, elas sempre foram pautadas aí pela a própria palavra, né? Elas têm a sua fundamentação nas Escrituras. Mas vamos ver então as perspectivas bíblicas. Primeiro, nós vemos que a autoridade suprema da igreja local é Cristo e sua palavra. Isso está claro aí em Colossenses 1,18, que diz: Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, o corpo é a igreja e Jesus é a cabeça. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. E 1 Timóteo 3,15, Paulo, orientando a Timóteo a respeito da igreja, ele diz: olha, Timóteo, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. E essa casa de Deus, ou seja, a igreja local, é também a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja, mesmo a igreja local, ela está inserida na igreja invisível. E ela tem como a cabeça dessa igreja é o próprio Jesus Cristo. Isto é inegociável nas igrejas batistas. Por isso, nós vamos falar de uma autoridade que Jesus conferiu à sua igreja, uma autoridade conferida submissa. Porque Cristo confere aí ao seu povo responsabilidades e autoridade, denotando assim um modelo de liderança, como parte da vocação para o qual nós fomos chamados. Aí nós vemos que em Mateus 20, 26 a 28, quando então os discípulos estavam discutindo entre eles para saber quem seria o maior no reino de Deus. E aí Jesus disse: olha, no mundo é isso mesmo. Aquele que manda é quem está por cima, é aquele que tem autoridade. Porém, entre vocês não vai ser assim. Entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante vai ser o que serve. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo. Como o filho do homem, ou seja, o referencial é ele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É essa autoridade que foi conferida à igreja, para estar em submissão a Cristo e submissão uns aos outros. Também a comunidade dos santos, que fazem parte dessa igreja, possuem autonomia conferida para referendar as ações da sua liderança, especialmente quando essas fogem do padrão bíblico, ou seja, aí a proteção para a própria igreja, contra aqueles líderes autoritários, pessoas que, na verdade, são lobos no meio das ovelhas. Então, todas as atitudes, principalmente com relação à membresia, devem passar pela Assembleia. Isso vai proteger
a igreja, porque a igreja, sim, a congregação é quem vai referendar os atos ali da liderança. E Jesus, ele traça, então, ele nos dá um referencial de como nós podemos agir como igreja, como corpo de Cristo, quando nos deparamos com situações de pessoas que estão realmente fora do padrão bíblico. A primeira coisa que ele diz, olha, se você como igreja, você faz parte de uma igreja e você vê alguém fora do padrão, andando em pecado, vá até ele, você mesmo, e converse, tente convencê-lo. Se você não conseguir, leve alguém. Aí, no caso, você pode levar o quê? Um líder de ministério, alguém que você confia. E se ele se recusar a ouvir também, então vai à igreja. Aí sim, você leva à igreja. E se ele não ouvir a igreja, então a igreja toda ela vai tratar dessa situação. E se ele não ouvir, a igreja deve tratá-lo como pagão ou publicano. Isso não significa dizer que você vai agora parar de falar com a pessoa ou rechaçá-lo. Não. Mas tratá-lo como publicano, ou seja, aquela pessoa que não vai fazer mais parte do hall de membros. Ela não vai mais estar inserida na igreja. Então, Jesus ele termina dizendo, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Isso não quer dizer que nós temos a chave da salvação, não. E isso ele está se referindo exatamente à igreja. Então, no momento em que há o desligamento, significa dizer que, na verdade, essa pessoa nunca foi salva, porque aquele que é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. O congregacionalismo, então, bíblico, compreende que nem tudo precisa passar pela congregação. Não é tudo vai para a votação. Mas Cristo governa por sua palavra, presbíteros conduzem, e a congregação instruída por essa mesma palavra sela e guarda o testemunho. Então, nós vimos aí a prática, quer dizer, você pode, como parte da igreja, membro da igreja, você pode tomar iniciativas para que não precise chegar até a congregação. Então, nem tudo precisa passar pela votação. Mas há casos em que realmente vai ter que chegar ao conhecimento de toda a igreja. Mas uma igreja madura, ela tem possibilidade de agir dessa maneira. Então, essa lógica, ela protege a igreja de dois extremos simétricos, que é o assembleísmo, é quando dispensa o pastoreio, ou seja, a igreja que manda em tudo e, de certa forma, autoritariamente. Ou outro extremo, que é o clericalismo, que silencia a assembleia não tem direito a falar nada, é o pastor que domina, é o líder que está máximo ali, ditando todas as regras. Então, esse não é o modelo saudável dentro do congregacionismo. E o pastor Mark Dever popularizou aí no seu livro As 9 Marcas de uma Igreja Saudável a ideia de que uma membresia significativa, e aí não vamos dizer que significativa é quantidade de pessoas, uma membresia madura, disciplina eclesiástica bem feita, né? E pluralidade de presbíteros são marcas inseparáveis de uma igreja que honra a cabeça que é Cristo. Ou seja, não só o único pastor, mas os seus auxiliares, presbíteros auxiliares, pastores auxiliares, liderança, que possam também estar ali auxiliando uns aos outros. Porque boas assembleias não substituem liderança. E boa liderança não dispensa assembleias. Uma igreja bem pastoreada sabe o que precisa decidir e o faz com clareza e amor. Por isso é tão importante para a igreja ela saber escolher aqueles que vão liderá-la. Boas razões pastorais e missionais. Quais são essas razões? Primeiro, porque protege o evangelho. Quando a assembleia inteira aprende a discernir que seja o conteúdo do evangelho, a palavra, e o testemunho dos membros, heresias e escândalos encontram barreiras precoces. Ou seja, não é só votar, é discipular o povo para guardar o bom tesouro que ele foi confiado. Ou seja, uma igreja que é ensinada, ela não vai para uma assembleia só para votar, para se livrar, não. É uma igreja madura, uma igreja que conhece o que está fazendo e conhece a palavra.
Segundo, é uma comunhão baseada em pacto. O congregacionismo é uma comunhão baseada em pacto. A membresia na igreja, ela se baseia no pacto voluntário entre crentes, que se unem a Cristo e uns aos outros. Isso cria o quê? Um forte senso de comunidade, de pertencimento, um compromisso mútuo e uma maturidade coletiva. Quando nós compreendemos isso, é a igreja maravilhosa. Também une liderança e prestação de contas. A pluralidade de pastores, que é importante, ela desarma aquele personalismo onde o pastor dá a sua cara. Não, ele tem vários pastores e cada um é responsável por uma área e isso é saudável. A Assembleia Atuante previne, então, decisões opacas e corações tiranos. Importantíssimo nos dias atuais. O resultado, então, é uma liderança que serve e uma congregação que confia. Confia por quê? Participa, compreende. Ela não está ali só para votar. Ela sabe o que está fazendo. E preserva a cooperação saudável. O congregacionalismo batista, ele abraça associações, como nós já falamos aqui, e convenções como meios de apoio, não de controle. Então, essa autonomia com cooperação impulsiona missões. Hoje nós temos, no meio batista, nós temos a junta de missões, missões nacionais, mundiais e locais, que são elementos que são usados pelas igrejas para enviar missionários ao redor do mundo. E isso sem aprisionar a igreja local a uma cadeia de comando extrabíblico. Então, é saudável isso. Aí, mesmo assim, nós encontramos objeções comuns. Objeções para o congregacionalismo, principalmente vindo daqueles que não usam esse sistema de administração, como os presbiterianos, os episcopais, a Igreja Católica. Vamos ver algumas dessas objeções e algumas respostas que podemos dar a elas. Primeiro, alguns dizem, o congregacionalismo vira assembleísmo e confusão. Verdade é que algumas igrejas, quando fazem as suas assembleias, terminam em confusão. Porém, o problema não está no congregacionalismo, está quando se confundem as competências. No Novo Testamento, presbíteros lideram e pastoreiam. E a congregação decide as questões limites, que nós já vimos, né? De quem e do que do evangelho, ou seja, a membresia, disciplina, doutrina pública. Então, quando isso não está em harmonia, realmente pode virar confusão, mas aí o problema não é do congregacionalismo, é de uma assembleia que não tem maturidade. A própria igreja está precisando de ser ajustada. Então, outro ponto isso é só democracia secular na igreja. Claro que não é democracia. Nós não estamos falando de um sistema democrático. É cristocracia, mediada pela palavra de Deus. O padrão neotestamentário é congregacional. Nós já vimos aqui. Porque Jesus confia as chaves à igreja. Ele não confiou as chaves a Pedro, nem a Paulo, nem a mim, nem a você. Ele confiou à igreja como um todo. Enquanto mantém, então, presbíteros plurais para ensinar, supervisionar e conduzir essa mesma igreja. Então, a Assembleia, na verdade, ela não inventa a verdade. Ela reconhece, liga, desliga, o que Cristo já definiu nas Escrituras. E o faz, então, sob uma liderança pastoral. Por isso a importância de uma liderança madura, uma liderança comprometida. Porque, na verdade, quando ocorre uma disciplina dentro da igreja, nós não podemos disciplinar ninguém baseado no que pensamos ou no que achamos, mas devem estar pautadas nas Escrituras. Por isso você não pode eliminar uma pessoa simplesmente porque ela cortou o cabelo. Não, já está ali nas Escrituras. Quais são as bases para que se chegue a um ponto desse? A disciplina, ela tem que ser baseada nas Escrituras. E isso é saudável. É lento e ineficiente, alguns dizem. Demora. Demora às vezes. Porém, uma igreja bem ensinada e bem pautada, decide melhor e com mais paz, o que, no longo prazo, é mais eficiente do que decisões rápidas e mal recebidas. Há assuntos que demandam tempo. Imagine você tomar uma decisão tão importante que vai alterar a própria vida da igreja em poucos dias. E aí pode ser uma decisão apressada demais e errada.
Por isso, às vezes, precisa ser bem pensada, ser discutida, para então tomar a decisão correta. E isso é muito mais eficaz do que decisões apressadas. E há alguns que dizem, finalmente, que decisões espirituais não cabem em assembleia. Errado, porque, na verdade, quando a gente fala em assembleia, tanto que nós usamos o termo culto administrativo. As assembleias, elas são atos espirituais, mas claro que quando centradas na palavra, elas são conduzidas aí por presbíteros e permeadas o quê? Por oração. Toda assembleia que se reúne e não ora, ela não toma as decisões baseadas então na palavra, aí ela pode ser que não seja espiritual. Mas uma igreja madura, as assembleias são espirituais sim, porque elas são permeadas por oração. No Novo Testamento, a igreja inteira participou de decisões de recepção, de remoção de membros e de correção doutrinária. Nós vimos isso em vários textos, sempre sob uma liderança reconhecida. Mas a igreja também estava presente nas ações, nas decisões. E sempre tudo com oração. As escolhas que eram feitas, eles oravam sempre antes. E assim é em toda a igreja que está comprometida com a palavra. E nós vemos isso também nas nossas igrejas. Então, concluindo, nós vimos que o congregacionalismo batista não é simplesmente uma técnica de governança, mas a prática coerente de convicções que os batistas confessam desde o início. Lembram quando estudamos sobre a história dos batistas? Nós vimos os distintivos batistas, dentre eles o sacerdócio universal dos crentes, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência, a separação entre o Estado e a igreja. Tudo isso faz parte do congregacionismo. Então, é coerente com tudo isso que nós acreditamos e com a própria palavra. Então, também nós, presbíteros que lideram e uma congregação que guarda as chaves, a igreja então se mantém fiel ao evangelho, madura no amor e livre para cooperar na missão. Então, tudo que a igreja fizer, o amor tem que estar presente. Isso vai afastar todas aquelas ações que vão trazer prejuízo. Em tempos de ceticismo que nós vivemos, principalmente, muitos têm colocado oposição a toda autoridade, às vezes sem nem causa. É preciso, que essa forma de vida eclesial testemunha que a verdadeira autoridade, exercida segundo a Escritura, não oprime. Ela serve, edifica e protege. Exatamente o que o Senhor da igreja ordenou. E foi isso que nós vemos aqui, quando Jesus deu o próprio exemplo de serviço. Ele é aquele que serve. E quem quiser ser maior no reino também tem que servir. Essa é a liderança ideal dentro da igreja e é essa que a gente tem que buscar. Então, o congregacionalismo está presente nas Escrituras e é a base de administração da nossa igreja. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Lembrando que nós vamos continuar falando sobre os fundamentos batistas na próxima aula, falando agora sobre as ordenanças. A aula se encerra aqui no YouTube, mas você pode acessar agora uma sala interativa. Através de um QR Code que vai aparecer aí na tela, você tem acesso a essa sala, onde nós estaremos lá para tirar suas dúvidas. Nós vamos falar um pouco mais a respeito desse assunto. Então, participe conosco agora. E lembrando que as aulas presenciais continuam funcionando aos domingos pela manhã e aos domingos à tarde, às 17 horas. Escolha um modo de trabalhar ou de operar na escola bíblica dominical, mas não deixe, porque o conhecimento das Escrituras é fundamental para que a gente tenha uma igreja madura, como nós já acabamos de ver. Então, que Deus nos abençoe e nos dê cada dia mais sede de conhecimento das Escrituras. E querendo Ele, estaremos de volta aqui nas próximas aulas. Até lá!